E a gente vai entrevistar a nossa querida Isa. E Isa, fale um pouco sobre a sua história de vida. Eu me chamo Isa e trabalho com doces, né? Que é o meu pequeno negócio, há 7 anos. E eu comecei a trabalhar com doce. Continua. Eu me chamo Luísa e eu trabalho com doces há 7 anos. Eu comecei a trabalhar com doce porque assim que eu terminei o ensino médio, a minha mãe trabalhava numa empresa e aí eu queria ganhar um dinheiro extra, ganhar dinheiro. E aí eu perguntei para ela se ela não venderia alguns doces para mim na empresa que ela trabalhava. E aí ela disse que topava vender esses doces para mim. Eu comecei a vender esses doces por ela, venderam muito bem, mas aí chegou um tempo que ela vendeu os doces, estava atrapalhando o trabalho dela. Ela não tinha tempo para parar para vender os doces, porque ela tinha que fazer, cumprir com a própria função. E daí eu falei para ela que eu mesma então ia vir vender os doces, já que eles estavam vendendo bem. Na época eu fazia um curso de técnica de enfermagem, e aí eu usei esse tempo para estudar e vender os doces. Para você, o que significa ser empreendedor? Para mim, ser empreendedor significa... O empreendedor, do meu ponto de vista, é aquela pessoa que conhece todas as funções que ele precisa desempenhar para o negócio funcionar, né? Diferente de um empresário, por exemplo, que às vezes demanda, né? Que delega, né, alguma função. Do meu ponto de vista, o empreendedor é aquele que conhece todas as funções, né? Que é necessário para o negócio continuar e que, se for preciso, ele consegue desempenhar bem todas elas. E você se considera uma empreendedora? Me considero sim, porque, como eu falei antes, para mim o empreendedor ele conhece todas as etapas do empreender, né, do seu negócio, e desempenha todas elas para o negócio continuar funcionando. E é exatamente isso que eu faço, né? Mesmo sem ajuda de ninguém, né? Mesmo sem ajuda de ninguém. Sou eu mesma que faço lista de compras, eu que abasteço estoque, eu que faço todos os doces que eu vendo, produzo todos eles, eu que venho e vendo esses doces, né? Então, eu me considero, sim, dentro do meu ponto de vista, do que é empreender, eu me considero, sim, empreendedora. Por que você decidiu abrir seu próprio negócio? E por que esse ramo? Eu decidi, na verdade, essa história se divide em 2 etapas. Eu vou tentar contextualizar com o que eu falei antes, né? Eu comecei vendendo doce daquela forma. Minha mãe vendia para mim, começou a dar certo, eu enxerguei nisso uma oportunidade, né? Que é o empreender para ganhar um dinheiro enquanto eu estudava. Então eu mesma vim vender doces aqui na Food Bike. Aproveitei a oportunidade que deu certo, né? No começo não era nem uma Food Bike como ela é agora, né? Uma bicicleta personalizada. Era só uma mesa que eu usava para vender. E eu decidi fazer isso no começo para ganhar dinheiro. Depois de um tempo, eu terminei o curso de técnica de enfermagem e decidi fazer uma faculdade que era o que eu realmente queria fazer. Assim que eu terminei o ensino médio, não pude, que era pedagogia, que é o que eu sou formada hoje. Fiz pedagogia e nesse meio tempo eu já vendia doce aqui nessa mesinha e decidi parar de vender doce um tempo, porque aqui na Food Bike de dezembro a janeiro é quando o pessoal entra de férias. E aí, nesse meio tempo, uma cliente me ofereceu uma vaga para trabalhar numa loja de uma marca nacional de chocolates muito famosa. E aí, a princípio, só um emprego temporário. Eu ia entrar numa data de dezembro, acho que era 15 dias que eu ia ficar lá. E no final desse emprego temporário, o gerente da loja que eu estava falou que estava procurando uma pessoa e perguntou se eu não poderia ficar. E aí eu abri mão dos meus doces, né? E pensei que seria uma oportunidade para aprender ficando nessa loja, né? Além do mais,
a essa altura do campeonato eu já tinha acho que 23 anos, 24, 23, e nunca tinha tido um emprego de carteira assinada. Eu sempre empreendi, sempre trabalhei para mim mesma. Mas aí eu trabalhei nessa loja, que era em shopping, todos os dias, de domingo a domingo, eu tinha 2 folgas de domingo no mês e tinha uma folga fixa na semana, que era na quinta-feira. Mas também não valia de muita coisa, porque eu fazia faculdade. Como eu não ia trabalhar na quinta-feira era o dia que eu usava para estudar, fazer trabalho na faculdade. Então, no final, todos os dias eram dias muito corridos e as folgas que eu tinha era só aos domingos. E aí, em um ano, a minha vida se tornou um completo pesadelo, porque só uma pessoa que trabalha em shopping ou que trabalha numa escala de 6x1 vai entender o que eu tô falando, porque eu não tinha tempo pra nada. Eu saía da minha casa às 6h40 da manhã todo dia e chegava meia-noite, todos os dias, de segunda a sábado. Então eu não tinha vida nenhuma, e foi aí que eu decidi. Eu preciso pensar se eu vou continuar nesse emprego ou se eu volto para os doces. E aí eu decidi pedir demissão desse emprego e voltar a vender doce. Só que eu não podia voltar com uma mesinha, eu pensei em fazer alguma outra coisa, né? Uma coisa maior. Foi aí que eu decidi empreender e voltar, né? Fazer disso realmente um emprego, né? A minha profissão. E aí eu montei a food bike, montei um cardápio de doces para poder aceitar também encomendas, né? E tô até hoje na food bike. Assim, quando você começou a botar a ideia em prática, quais foram os seus apoiadores? Sem dúvida, quando eu botei essa ideia em prática, foram as pessoas mais próximas de mim, né? Que são a minha mãe e a minha tia. E a minha mãe, desde sempre, desde que eu falei pra ela, mãe, eu vou vender doce lá numa mesa, ela falou, vamos achar essa mesa juntas. Preciso de um banco, esse banco juntas. Então, sem dúvida, foram elas. Quais foram os desafios e obstáculos que você enfrentou assim nesse ramo? Um desafio e obstáculo que eu enfrentei é uma coisa que eu enfrento até hoje, que eu acho que muita gente que é empreendedor entende isso. Às vezes as pessoas não consideram isso um emprego, né? Embora eu já tenha falado para vocês anteriormente, mas o empreendedor ele trabalha muito. Eu trabalho muito. Tem dias que aqui na food bike, por exemplo, eu fico de 12 às 14, mas aí eu chego em casa às 16 e faço doce até às 20 horas. E depois sou eu que vou ao mercado. No sábado e no domingo eu faço compra. E tem muita gente que me pergunta até hoje, que dia que você vai conseguir um emprego? Sendo que eu trabalho muito, né? Então, um desafio que eu encaro, que eu acho que existe muito, é a hostilidade, né? Quando você começa a empreender, as pessoas, elas são muito hostis a esse ponto de ficar, e você não vai arrumar um emprego ou alguma coisa desse tipo, né? Como se o empreender já não fosse um trabalho muito grande, que não é para qualquer um, inclusive, eu acho. As pessoas têm essa de menosprezar o trabalho do outro quando não é ele que faz. Sim. Porque, querendo ou não, empreender leva muito mais tempo, leva muito trabalho para fazer tudo isso. E você enfrenta tudo isso há 5 anos, 7 anos, né? Então, a gente crê que você está indo bem, né? Já que você está aqui nesse ramo há tanto tempo e não existiu hora nenhuma. Obrigada. Sim, mas eu acho que do meu ponto de vista, né, uma dificuldade que eu enfrentei foi essa. E acontece até hoje, depois que eu me formei, então muita gente pergunta, né? E você não vai ser professora? Foi um tempo gasto da sua vida para nada. Eu gosto muito da minha outra profissão, mas eu gosto muito de empreender por causa da autonomia e de outros fatores, né? Mas eu acho que a hostilidade das pessoas, às vezes, de achar que o empreendedor não trabalha, seja o maior desafio que eu enfrentei. E por ser mulher, qual a dificuldade nessa trajetória? Por ser mulher, de outras mulheres eu não tenho nada que eu me recorde, que eu me lembre como desafio. Mas de homens, até mesmo clientes vários, né? Inclusive eu estava um tempo atrás vendo algumas expressões em inglês e encontrei
me atualizando sobre algumas expressões em inglês, encontrei um lá que eu achei que explica tudo. É mansplaining, que a tradução livre parece que é o homem explica, que é quando o homem quer explicar algo para uma mulher que ela já domina, né? Um assunto que eu já domino. E isso acontece muito aqui na food bike. Tem muita gente, muito homem que chega e fala que o preço tá caro de algum doce, que eu podia vender mais barato. E aí tem gente que fala assim, eu queria te dar uma sugestão, que você podia ir num atacadão comprar os seus leites condensados, que você vai ver que você consegue vender o doce mais barato. E aí, eu, aqui no meu negócio, não tolero gente mal educada. Tem muito cliente que a princípio parece ser mal educado, eu só atendo ele uma vez. Se for encomenda, então, bloqueio, não atendo nunca mais. Então eu consigo driblar isso. Mas aqui eu deixo ele falar e logo em seguida eu respondo. O senhor compra se você quiser. Mas por ser mulher, essa é uma dificuldade. Às vezes as pessoas menosprezam, né? A inteligência mínima, porque é óbvio que eu vou onde eu acho o produto mais barato, a embalagem mais barata, o leite condensado mais barato. Mas aí algumas pessoas eu acho que, não sei, parece que por causa de coisas mínimas assim, tipo, vai no atacadão que você acha um doce mais barato. É óbvio que eu vou achar o leite condensado mais barato. E às vezes não, porque as pessoas têm essa impressão de que atacadão tudo é mais barato, mas o negócio é meu. E há tanto tempo indo em, às vezes, um mercado pequeno, tem um preço menor do que um atacadão. E não é algo que você precisa explicar, né? Se você vende alguma coisa há tanto tempo, eu acho que você está muito bem inteirado sobre o que você precisa fazer. Mas eu disse assim, só uma coisa mínima, né? Que às vezes parece uma coisa boba, como essa, por exemplo, de que é óbvio que eu vou onde tem os melhores preços, mas aqui, por ser mulher, eu sinto isso. Parece que os homens, por exemplo, subestimam a inteligência da gente. Inclusive tem cliente que chega aqui e me fala isso, tem outro cliente esperando e comigo ele não tem a mesma atitude que tem com o cliente. Às vezes o cliente fala, óbvio que ela faz isso, ela vende doce há muito tempo, então ela tá bem dentro, aí a pessoa já muda a postura. Então assim, eu percebo mesmo que é por ser mulher. E eu acho que por ser mulher, né, aqui no meu negócio, né, na food bike eu vejo muito essa questão de, às vezes, a pessoa querer saber mais do que eu que estou empreendendo. Eu acho que muita mulher já passou por isso. Esse mansplaining é muito real, porque, tipo assim, às vezes o cara nunca nem pisou em um atacadão e quer dar ou nunca fez um brigadeiro, né? Exatamente. Não sabe nem o que precisa, não sabe nem se o que eu preciso para fazer o brigadeiro eu vou achar no atacadão. E você só conhece onde você tem que ir, quem faz. Você que vende doce há muito tempo, como você mesmo disse, às vezes o mercadinho de bairro sai muito mais barato do que no atacadão, porque você que está ali pesquisando, que com certeza você faz pesquisa, você vai em vários mercados, sempre vem algo mais em conta, né, de boa qualidade. Então, tipo assim, esse mansplaining, nossa, dá muita... E assédio existe em todas as profissões. É incrível isso. A mulher, na verdade, respira e sofre assédio, né? Porque não tem um minuto do dia. Aqui acontece isso também. É uma outra dificuldade que eu sofro por ser uma empreendedora mulher. Por exemplo, eu vendo beijinho de coco, que é um doce tradicional brasileiro, e o nome dele é esse. Não é brigadeiro de coco, é beijinho, tradicionalmente conhecido como beijinho. E tem gente que me pergunta se eu vendo outro tipo de beijinho com essa conotação sexual. Então assim, é muito absurdo. Só quem é mulher, em qualquer ramo que esteja, seja vendendo doce, por exemplo, ou qualquer outra coisa, sabe a dificuldade que é. Sempre tem essas piadinhas machistas. Sempre tem. Acaba dando um pouco de medo também, né? Porque como você trabalha sozinha na bike, então tipo assim, você já fica meio receosa. E aqui, eu vendo aqui, nessa food bike há 5 anos. Mas às vezes eu me considero meio radical, porque por esse tipo de brincadeira, por exemplo, eu não tolero.
eu corto a pessoa, peço educação, peço respeito, porque eu não faço isso com ninguém. E aqui eu tenho muita sorte, porque eu falei para vocês antes, mas aqui no prédio onde eu monto a food bike só tem homens. E esses homens me respeitam muito. Então aqui tem outros colegas de trabalho, eles sempre mantêm um olho em mim quando acontece alguma coisa desse tipo que vai para um extremo, porque acontece, tem homens que param e ficam ali conversando, achando que não sei, porque é o que o homem pensa. Que você não tá fazendo nada, né? Não fica conversando, que eu digo, fica 5 minutos jogando papo fora, achando que em algum momento eu vou falar alguma coisa, ou que essa conversa ou que o fato de comprar um doce vai evoluir para alguma outra coisa. E aí eles ficam sempre de olho em mim, me ajudam, né? Às vezes eles vão lá, e aí, Isa, tá tudo bem? Tá com algum problema? Só para me ajudar. Então, com certeza, empreender sendo mulher tem muitos desafios. E o que mudou na sua vida após você abrir o seu negócio? Após abrir o meu próprio negócio, como eu falei antes, né? A vida que eu tinha trabalhando no shopping, por exemplo, depois de formada eu também trabalhei na escola. E para mim, professores são heróis, né? Porque o professor trabalha na escola, fora da escola, em casa, né? Leva o trabalho de casa. E às vezes a gente não tem, como é que eu posso dizer? Não tem espaço para viver, muitas vezes, né? Quando eu trabalhava em shopping, por exemplo, que eu trabalhava 6 dias por semana, eu não tinha vontade de viver, porque eu trabalhava todos os dias, de domingo a domingo. Na quinta, que eu folgava, eu resolvi tudo que eu podia da faculdade, era o dia que eu tinha. E nos 2 domingos do mês que eu folgava, era o dia que eu pensava, eu vou dormir até 9 horas da manhã. Ou então vou numa feira, por exemplo. Mas isso não é vida. E o resto que acabava, eu pensava, vou voltar para minha casa, descansar um pouco até eu ter o horário para cumprir outra obrigação que eu tinha. Mas aí, quando eu comecei a empreender, eu vi essa questão de autonomia, né? Porque, embora eu trabalhe muito, como eu disse antes, mas num dia que eu tenho outras prioridades, seja passar um tempo com a minha família, algum compromisso espiritual, que eu dou muita atenção para a minha vida espiritual também, alguma diversão, que seja, sair para ir no cinema. Empreendendo, eu vi que isso é possível, né? Às vezes eu posso um dia dizer, hoje eu não vou aceitar encomenda nenhuma e vou focar nisso, né? Porque se a gente for pensar no final, a qualidade de vida é o que importa, né? A gente tem uma vida muito curta, né? 80 anos, se a gente for colocar assim, não é nada, né? Ainda chuta muito alto. Todos os dias importam. Eu penso assim, né? Que todos os dias que a gente vive importam. E a gente não vive só para trabalhar. Então, o que mudou para mim foi ter mais qualidade de vida e tempo para viver a minha vida como eu gosto também. Dando atenção para minha família, que é uma coisa muito importante para mim, para os meus amigos, né? E para outros assuntos, né? E como se puder escolher, o que estará fazendo daqui a 5 anos? Eu penso em fazer exatamente o que eu faço agora. Agora eu faço doces tradicionais. E esses doces, eu falei antes, mas esses doces, tem gente que chega aqui na food bike às vezes muito estressado, fala, Isa, eu vim sonhando com essa fatia de bolo e vai ser a melhor hora do dia tomar essa fatia de bolo com café, com refrigerante. E eu acho que isso faz muita diferença, essa questão de comer uma coisa caseira, mais aconchegante, porque os bolos sou eu que faço todos, os recheios sou eu que faço todos os dias, tudo fresco eu vendo aqui. E daqui 5 anos, daqui pro futuro, o que eu penso é em fazer exatamente o que eu faço agora, talvez numa escala maior, numa loja, isso, exatamente. Numa quantidade maior e atender mais pessoas. Querendo ou não, aquele gostinho caseiro, gostinho de vó, Faz toda a diferença. Alegra a vida. Aqui tem muita gente que compra brownie e fala, Elisa, antes eu comprava um brownie tal no mercado, ou eu comprava um brownie em tal loja, mas tem um gosto tão industrializado, esse seu aqui é tão bom. Isso porque no dia anterior ele foi feito.
Então eu acho que essa questão de fazer coisas tradicionais, que às vezes se perde, né, que o pessoal usa muito conservante para manter mesmo as coisas, o que é compreensível, né, porque quando você faz uma coisa em grande escala, você precisa preservar esse produto. Mas eu acho que também tem que ter espaço para essa coisa tradicional, um brigadeiro tradicional, um bolo fresquinho. É o que pelo menos eu acho que muita gente gosta. Verdade. Você já mostrou que gosta do que faz, né? De tudo durante toda essa jornada. O seu negócio reflete quem você é? Seja eles os seus valores pessoais, assim, por exemplo? Reflete. Como eu falei antes, eu sempre penso que algumas coisas tradicionais de comer, né, de doce, são mais gostosas. E eu reflito a minha própria personalidade nos doces. Por exemplo, eu não gosto de bolo muito doce. Então eu faço o bolo exatamente como eu acho que eu gostaria de comer. Às vezes você compra eu tô com vontade de comer um bolo no pote. Aí você compra um bolo no pote, dá 2 colheradas, aquele bolo já se torna enjoativo, você não consegue comer mais. Eu gosto de comprar uma coisa e comer ela todinha. Fazer bom uso do meu dinheiro, né? E comer aquele doce todinho. Então eu faço as coisas como eu gostaria que fossem feitas pra mim, né? Então eu acho sim que reflete minha personalidade, não só nessa questão, né? Mas também de valores pessoais, como eu falei antes, eu não atendo pessoas que são ignorantes. Acontecem todos os tipos de coisa que vocês imaginarem aqui na Food Bike. Acontece de chegar um cliente com uma sexualidade diferente do outro e o cliente vira as costas e o outro fala mal do outro. Você viu como que o fulano se veste, ou como o fulano se porta, ou o jeito que ele fala, ou com quem ele estava. E eu acho isso absurdo, né? Eu não compacto todo desse pensamento, sempre falo para a pessoa que a vida é de cada um e cada um decide como vive. E aí não atendo esse tipo de pessoa mais, né? Então eu acho que reflete bem no meu negócio, na minha personalidade. Tem pessoas, além de você, tem outras pessoas envolvidas, como fornecedores ou pessoas que te ajudam por trás? Fornecedores eu não tenho. Eu tenho uns locais que eu sempre compro, né? Eu sempre compro bastante coisa. As marmitas que eu vendo bolo eu sempre compro em grande quantidade. Mas um fornecedor fixo eu não tenho pra nada. Tudo eu compro em atacadão, em distribuidora de embalagens. E para produzir os doces eu também não tenho, tudo eu que faço. Embora eu tenha outra companhia, às vezes minha mãe conversa comigo, mas como ela tem o trabalho externo dela, não é uma coisa que eu falo, me ajuda a embalar esse bolo aqui, porque como ela já chega em casa cansada, ela serve mais como uma apoio moral. Às vezes fica conversando comigo, escutando uma música mais de funcionários ou pessoas para auxiliar no trabalho, eu não tenho, eu faço tudo sozinha por enquanto. E o que esse produto ou serviço assim, tem de diferente dos outros? O que tem de diferente dos outros? Como eu disse antes, eu acho que tudo hoje é muito industrializado, né? Muito gourmetizado. Muito gourmetizado, muito industrializado. Ou então, às vezes, eu acho que as pessoas começam uma coisa fazendo bem, né? Um bolo é muito gostoso, um doce é muito gostoso. E depois de um tempo, simplesmente a qualidade vai pelo ralo, né? As coisas diminuem muito a qualidade. E eu acho que o que tem de diferente nos doces que eu faço é isso, né? Quando eu comecei a vender doce aqui, na mesa que eu vendia, eu comecei com tão pouco dinheiro, eu tinha tão pouco dinheiro para investir nisso, que eu me lembro que minha mãe falou assim, eu falava pra ela, como é que eu vou enrolar brigadeiro? Porque eu não tenho granulado, eu não tinha dinheiro na época para comprar o granulado. E aí ela falou, usa o que tem aqui em casa, que você quiser usar, pode usar. Eu lembro que na época na minha casa tinha açúcar cristal, foi o que eu usei para enrolar os brigadeiros. E aí depois de um tempo que eu vendi aqui, eu consegui um dinheiro, comprei o granulado. E depois comprei um granulado melhor, e outro melhor, e um leite condensado melhor, a melhor margarina, a melhor manteiga. Então eu acho que essa questão é o que faz a diferença nos meus produtos, que eu tento não manter a qualidade do princípio, que não era ruim,
mas melhorar ao invés de piorar. Sim. Algumas pessoas às vezes me perguntam aqui por que eu não vendo uma variedade grande de doces, né? Porque aqui na Food Bike, a pronta entrega, normalmente eu tenho doce, brownie, fatia de bolo e cookie. E aí eu falo para as pessoas que eu prefiro manter a quantidade de produtos menor, mas a qualidade maior. E eu prezo muito pela qualidade. Eu me incomodo muito com a pessoa quando eu vou em algum lugar e aí eu provo, nossa, esse brigadeiro é uma delícia. E aí eu vou lá no outro dia, você compra o brigadeiro, parece que não tá a mesma coisa. Então, pra mim, o que faz a diferença, né, no meu produto e que eu me atento muito a isso é de sempre manter a qualidade do produto. Ou então fazer algo melhor. É isso. E como você se mantém informada sobre o mercado que atua? Concorrentes, parceiros? Como eu me mantenho informada? Eu posso fazer uma coisa que eu acho que ninguém mais faz hoje, porque parece que é uma rede social que está lá estagnada e eu não vejo muita gente usar. Mas eu gosto muito de usar o Instagram. Instagram? Gosto muito de usar o Instagram. Tem muitas confeitarias grandes, muitas confeiteiras interessantes que dão ótimas dicas. E eu gosto de usar o Instagram para pegar inspiração de bolos, às vezes um sabor de bolo diferente, que eu vejo lá e às vezes não faço igual, o que eu não acho ruim fazer igual. Mas às vezes dá uma inspiração, então eu uso muito o Instagram. Pega a inspiração e dá o seu toque, né? Faz o seu jeitinho. Isso, eu gosto muito de ver o que as pessoas o que as pessoas estão achando a respeito. Às vezes num comentário de um Reels que viralizou de uma confeiteira, eu gosto de ver o que as pessoas falam sobre sabor de bolo, sobre doce. Então eu uso muito para me manter atualizada. O que pensa para o futuro do seu negócio? Depois você conta essa parte. Tá, é a última pergunta. E assim, que mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão começando a empreender e que começam a abrir seu negócio? A mensagem que eu gostaria de passar é para elas não desistirem, né? A princípio, quando a gente começa a vender qualquer coisa, de comida principalmente, até que as pessoas provem isso, né? Provem o seu brigadeiro, o seu bolo, ou a roupa que você vende, ou o serviço que você presta, demora um tempo, né? Mas aí depois de um tempo, quando você adquire clientes fiéis, né, tudo se torna mais fácil. Então eu diria para elas não desistirem e não cederem à hostilidade, né? Porque quando uma pessoa larga um emprego, um CLT, por exemplo, uma carteira assinada, alguma coisa assim, e decide empreender, às vezes as pessoas acham que essa pessoa, ela na verdade não está trabalhando por enquanto, né? O fulano foi demitido e ela não está trabalhando mais, ela abriu o próprio negócio até achar outra coisa, como se empreender não fosse uma grande possibilidade, né? Sim. Afinal, a pessoa decidiu, viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e está usando isso e isso pode crescer. Então, o que eu diria é para a pessoa não desistir de empreender no começo, quando tudo parecer difícil, né? Quando você não tiver muitos clientes fixos, saiba que eles virão com o tempo. Aconteceu isso comigo no começo, não tinha muita gente. E hoje a maioria dos meus clientes não são pessoas que passam pela Food Bike, são pessoas que voltam. Às vezes durante a semana, 5 dias da semana, alguém vem comprar um docinho, porque é o meu cliente mesmo. Então o que eu diria é, mantenha a qualidade do seu produto, não desista e não ceda à pressão de outras pessoas que dizem para você procurar um emprego que não seja o empreender, né? Continue que vai dar tudo certo no final. Obrigado. E como você mesmo disse, não importa como começar, apenas comece, né? Uhum. Então, Isa, muito obrigado pelo seu tempo, que o seu empreendedorismo consiga subir de nível, que você consiga abrir a sua franquia, expandir os seus negócios, e a gente deseja tudo de bom.